meus irmãos? Amém? Glória a Deus. Seja muito bem-vindo neste lugar. Que o Senhor fale ao seu coração através de cada momento deste culto. Seja o louvor, seja a palavra, um testemunho. O Senhor está neste lugar, amém? Ele quer falar com você, amém? Então vamos colocar em pé. Vamos louvar ao Senhor pela sua bondade, pelo seu amor, pelo seu cuidado que Ele tem conosco. Mesmo no meio das lutas, no meio das dificuldades, o Senhor é bom, amém? Louve o Senhor com suas palmas. Bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Sempre, a sempre, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Glória ao Senhor, aleluia, aleluia, te adorarei. Aleluia, te adorarei por tudo que és, pois Deus é bom. Te adoramos, Senhor, e te exaltamos nessa noite pela sua fidelidade, pelo seu amor. Aleluia. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Seja grato, Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom. Aleluia, seja exaltado nessa noite, Senhor, pela sua igreja, por todos aqueles que declaram que o Senhor é Deus, não bom, Ele é. Te adorarei. Diga aleluia. Oh, seja exaltado, Senhor, por tudo que és. Oh, yeah. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Amém, glória a Deus. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Glória a Deus. Você já cumprimentou o irmão que está ao seu lado? Já deu aquele sorriso bonito? Já disse para ele que bom que você veio? Isso. Vamos nos abraçar, nos cumprimentar.
É muito gostoso a comunhão do povo de Deus, sabendo que o nome que nos une é o nome de Jesus. Glória a Deus. Essa música me fez lembrar de um texto bíblico onde Josafá estava ali com o exército de Israel, e um outro exército muito maior, muito mais numeroso e poderoso estava vindo contra o exército de Israel. E Josafá disse assim para Deus: Senhor, eu não sei o que fazer nessa situação, mas os meus olhos se voltam para ti. Talvez você esteja nesse mesmo caminho. Você não sabe o que fazer, não sabe para onde correr, mas os seus olhos precisam se voltar para Deus. Amém? E é por isso que nós estamos aqui essa tarde, porque nós queremos a cada momento que os nossos olhos se voltem para Deus. Feche os seus olhos, vamos colocar diante do Senhor esse tempo que nós vamos passar aqui juntos, como igreja de Deus, adorando e recebendo de Deus uma ministração na nossa vida. Vamos colocar esse tempo tão precioso, para que nada venha nos atrapalhar, nada venha tirar a nossa atenção, para que possamos estar com o coração bem abertos, para receber aquilo que Deus preparou para nós, nesta tarde tão maravilhosa. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te adorar, nós queremos te glorificar, por mais essa tarde, ó Deus, onde nós temos o privilégio de juntos, como igreja, ó Deus, podemos adorar o Senhor, ó Pai, por tudo que o Senhor já fez na nossa vida essa semana, por tudo que o Senhor há de fazer na semana que se começa hoje, Senhor. Por isso, Pai, nós queremos te louvar, ó Deus, é um privilégio para nós, ó Deus, poder entrar na sua presença, podermos estarmos reunidos como igreja. Por isso, Pai, trabalhe em nossa vida nessa tarde, para que nós possamos entender o recado que o Senhor tem para nós, para que nós não possamos, ó Deus, sermos resistentes, ó Deus, à tua palavra, mesmo que nós sejamos repreendidos, corrigidos, mas nós não queremos resistir. Ao contrário, nós queremos sair daqui, ó Deus, com uma atitude diferente, ó Deus, mudando a nossa atitude, mudando o nosso pensamento, nos aperfeiçoando, ó Pai, para sermos melhores adoradores, sermos adoradores em espírito e em verdade. Nós também repreendemos, ó Deus, todas as obras do mal, ó Deus. Nós quebramos, ó Deus, ó Pai, todas as barreiras, flechas, ó Deus, ou algo parecido que o inimigo queira lançar para nos atrapalhar, para tentar roubar de nós aquilo que o Senhor preparou. Nós repreendemos em nome de Jesus. Que aqui, ó Deus, esse lugar seja tomado, Senhor, com o favor do Senhor sobre a nossa vida, Pai. Por isso, Pai, abençoa meu irmão, não importando o estado que ele entrou aqui essa tarde, ó Pai, mas pensando em como ele pode sair daqui, ó Pai, em nome de Jesus. Nós oramos e te glorificamos e colocamos esse momento diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Olá, seja muito bem-vindo à Primeira Batista. Está no ar nosso informativo. Por favor, preste muita atenção. Semana passada tivemos em nossa igreja a Conferência Missionária 2014. Momentos de louvor, adoração, descontração, reflexão, oração e entrega marcaram a conferência. Confira. Para ser missionário, você precisa ter uma decisão, é dizer: eis-me aqui, Senhor. Não precisa nem dizer o envia-me a mim. Eis-me aqui, Ele vai usar você como missionário dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua academia, em qualquer lugar.
Hoje, há milhões de pessoas que conhecem a Jesus, que o servem e que só precisam ser despertadas para fazer a sua parte. Nossa relação com Deus ou é de obediência ou é de rebelião. E a ordem é clara: ser testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Toda língua vai confessar que Você que ainda não é batizado, não perca a oportunidade de cumprir esse mandamento do Senhor Jesus. Queremos encorajá-lo e ajudá-lo a participar desse momento importante e marcante de obediência a Deus. Fale com a nossa equipe de integração ou com o seu líder de célula. Se preferir, ligue no nosso telefone para fazer a inscrição em nosso curso de batismo, que é totalmente de graça. Não perca essa oportunidade. E você que já terminou as lições ou está terminando, marque sua entrevista. Os batismos acontecem no próximo fim de semana. Se você está frequentando regularmente nossas reuniões e ainda não é membro, mas deseja ser, queremos convidá-lo a fazer parte de nossa família, construindo com a gente a história de nossa igreja. Por favor, passe no balcão, ali no hall da igreja, e fale com a nossa equipe de integração, deixando apenas o seu nome, telefone ou e-mail, que entraremos em contato com você. A recepção de novos membros será domingo que vem, dia 28. Venha ser um membro da Primeira Batista e seja muito bem-vindo. O pastor Gilson Breder, presidente da igreja, convoca a liderança para a reunião do Colégio Pastoral no próximo sábado às 14 horas. Em seguida, às 15 horas, toda a igreja está convocada para a Assembleia Regular do mês de setembro. Participe! Na próxima quinta-feira, dia 25, tem culto de apresentação de crianças e o Ministério Infantil convida toda a igreja para participar desse momento tão gratificante de entrega e consagração ao nosso Deus. O culto acontece aqui no templo, às 7h30 da noite. Nesta segunda-feira, dia 22, teremos uma noite cidadã, às 7h30 da noite, aqui em nosso templo. Será uma noite para exercermos a nossa cidadania celestial e terrena, como sal e luz do mundo. É uma ação que atende o desejo dos membros da igreja, manifesto através de pesquisa realizada no final de semana 6 e 7 de setembro, sobre política e as eleições 2014. Constam na agenda: tempo de oração pelo delicado momento político que vivemos, com riscos para a vida, para a família e para a liberdade de expressão. Reflexão sobre a conduta cristã, cidadã e o papel das lideranças evangélicas nas eleições 2014. Ouvir e orar por 3 candidatos batistas atuantes na Primeira e Terceira Batistas, os irmãos Maurício Picarelli, Wagner Silva de Almeida e Luiz Alberto Ovando. Será uma noite de muito esclarecimento e oração. Este é um convite do pastor Gilson Breder a todos os membros e congregados da igreja. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site primeirabatista.org.br. E se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Nosso telefone é o 3041 4444. E lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu tempo. Tic-tac, 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 tic-tac. Pra onde vou, quando vou, tudo que eu for fazer tem o momento certo.
Glória a Deus. Graça e paz do Senhor, amém? Tudo tem o seu tempo, e é exatamente isso que o povo de Deus, o povo de Israel estava esperando, o tempo de voltar da Babilônia. E Deus falou para Jeremias, Jeremias, tem uma promessa para esse povo, vocês avise eles que vai chegar o tempo deles voltarem, é uma promessa. Mas eles precisam louvar, adorar ao Senhor por essa promessa, pela fé. Porque eles vão voltar para Jerusalém, vai ser reconstruída, vão ser curados, o pranto vai ser transformado em alegria. Isso é motivo de nós louvarmos ao nosso Deus. Convido a igreja a se colocar em pé. E as crianças vão aprender que quem anda pertinho de Deus, louva o Senhor pela salvação. Amém? Vamos falar o versículo todos juntos? Cantem este hino de louvor. O Senhor salvou o seu povo. Jeremias 31, 7. Estenda a sua mão e esteja intercedendo agora. Paizinho, nós continuamos louvando ao Senhor, louvando pela Tua palavra, pelas Tuas promessas, ó Deus, que são tão maravilhosas. Nós queremos Te louvar pela salvação que o Senhor nos deu. Te louvar pelo amor do Senhor que é tão grande pelas nossas vidas. Deus, nós queremos Te louvar pela vida das crianças que estão louvando a Ti a cada dia, que têm crescido na Tua presença, que têm aprendido da Tua palavra. Nós queremos, ó Deus, ver as Suas promessas se cumprindo no nosso meio, no meio das crianças, no meio do Teu povo, ó Pai. Deus esteja realmente nos capacitando nesta tarde, nos enchendo da Tua capacitação, do Teu Espírito Santo, da Tua unção, ó Deus, para transmitirmos o ensino da Tua palavra, ó Deus, conforme deve ser. Preenche o coração de cada pré-adolescente, de cada criança, que, ó Deus, a necessidade deles possam ser supridas em Tua palavra nesta tarde e nesta noite, ó Pai. Nós Te louvamos, Te adoramos e bendizemos o Teu nome, porque Tu és um Deus fiel, um Deus que cumpre as Tuas promessas, e esse é o nosso Deus, nós Te adoramos em nome de Jesus, amém. Vamos receber os pré-adolescentes e depois as crianças. Deus é bom demais. Os irmãos e as irmãs podem se assentar. Pode se assentar. E isso, tem os últimos a se assentarem são os pais, né, gente? Que eles ficam assim meio babando nos filhos. Aí a gente fala, pode sentar, pode sentar, pode sentar. Mas é maravilhoso a gente ver os nossos filhos aqui, né? Ontem eu estava aqui vendo os meus filhos também participar ativamente. E eu lembro que eles, desde pequenininho assim, estavam no mini aprendendo a palavra de Deus. E a gente vai vendo a palavra de Deus se cumprindo nos nossos filhos. E hoje os meus filhos, um já está para quase casando, né? E está ali na bênção do caminho do Senhor. É maravilhoso isso, é maravilhoso. Invista na vida dos seus filhos, que vale a pena. Gente, nós queremos que você pare para pensar um pouco no que aconteceu no final de semana que se passou. É muito interessante você ver o que aconteceu na igreja na sexta e no sábado e no domingo do final de semana passado. E eu saí daqui bastante impactado. Eu sei que a conferência missionária, eu entro numa conferência missionária, parece que o coração já fica mais mole, você já começa a querer chorar, e realmente os povos não alcançados, principalmente, os povos que estão onde você não pode pregar livremente a palavra de Deus, são coisas que tocam muito no nosso coração. E a gente fica olhando, e às vezes eu percebo que muitos de nós ficamos bastante
sensibilizados pelo que a gente ouve. Então a gente ganha consciência de muita coisa que a gente não tinha. A gente não tinha ciência daquilo. E aí a gente ganha consciência, se sensibiliza. Mas a gente não pode parar por aí. Passou a conferência, você ouviu, o tempo passa, todos nós recebemos uma gama de informações grande durante os dias, e a nossa tendência é, se não nos esquecermos totalmente, não ficarmos com aquela mesma consciência e sensibilidade. E eu estava ouvindo o pastor falando, o pastor João Marcos, sobre o que acontece com uma criança na Índia. Quem se lembra dessa história? Quem esteve aqui na semana passada, na conferência missionária? É isso. Alguns estiveram, a maioria não. Mas deixa eu te dizer uma coisa. É muito interessante quando ele disse, interessante e triste, né? Sensibilizou bastante. Quando uma criança é de uma casta inferior na Índia, e ela é do sexo feminino, logo o pai já começa a ficar preocupado. Porque para aquela menina ter futuro, ela precisa se casar. E para ela se casar, o pai da menina tem que ter um dote. Como eles são de castas mais baixas, eles não vão ter dinheiro para pagar o dote. Então, quando chega mais ou menos aos 7 anos, os irmãos estão ligados, 7 anos, a criança é entregue no templo. E aí ela se transforma um tipo de sacerdotisa sexual. E aí, esse é o nome que nós devemos dar para isso, apesar de esse tipo de religião não dar esse nome, mas a criança é abusada sexualmente num culto onde o sexo é considerado divino. E verdadeiramente o sexo tem essa conotação, foi Deus quem deu, e ele realmente é espiritual. Mas só que essa criança, então, ela é abusada dos 7 aos 10 anos. Quando chega aos 10 anos, essa criança é entregue a um senhor, no caso da prostituição, o que a gente conhece como cafetão, e aí essa criança vai para a prostituição, e ela fica à venda na rua. 10 anos. 10 anos. E aí essa criança, ela então é vendida, e ela pode então ter o direito de ter uma cama e um quarto. A cama é alta. E a hora que ele mostrou a cama, eu falei, mas uma cama dessa altura? Para que uma cama dessa altura? E é um quarto assim, bem apertadinho. Ali aquela mulher, recebe os seus clientes. Ali ela tem as suas relações sexuais. Obviamente que vai 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos. E se torna tipo de uma profissão. Você imagina como é tratada essa criança. Então, se tiver método anticoncepcional, tem. Se não tiver, também ninguém está muito preocupado com isso. Aí, logo, com pouca idade, essa criança tem essa agora jovenzinha, quem sabe adolescente, jovem, ela corre o risco de ficar grávida. E aí, onde ela leva a criança? Por isso que a cama é alta. As crianças que nascem dessas moças agora, elas são criadas embaixo daquela cama. Embaixo daquela cama. E elas crescem ali. Detalhe, elas não saem quando a mãe recebe um cliente. Ela vê a mãe ali receber o cliente, alguns são bem violentos, né? E ela vê tudo aquele, se transforma no mundo normal, ele entra ali embaixo da cama e tem que ficar quietinho. Há um trabalho de missões que visa tirar essas crianças da rua, e principalmente essas que já são filhas dessa violência sexual. Então vai lá, pega essa criança, a mãe, obviamente, por não poder fazer nada, também está precisando de ajuda, pega essa criança e coloca dentro de uma casa, um abrigo para aquela criança, onde ela vai ser cuidada, tratada e vai ter um destino diferente. Eles tiraram uma foto, e o pastor João Marcos mostrou aqui, a criança tinha cama, tudo direitinho, ela estava dormindo
embaixo da cama. De tamanha foi a cultura que ela teve de não ter uma cama para dormir enquanto criança. E eu e você, quando eu vi aquilo, eu chorei, claro, né? Porque, gente, imagina se fosse... eu não tive filha, tive 2 filhos, mas tenho sobrinhas. Veja as crianças, já pensou uma criança passar por isso? Aí a gente é tomado de sensibilidade. Sim, mas vamos ficar só nisso? Só isso que a gente vai fazer? Não, nós podemos orar. Olha, amados irmãos, sem oração, nada funciona direito. Porque é o poder de Deus que realmente vai fazer com que essa situação mude. Mas também nós podemos fazer algo mais, que é contribuir. E nós temos aqui esse cartão. Os irmãos têm esse cartão em mãos aí? Alguém recebeu lá na frente? Aí, tem dentro do seu boletim? Tem? Não. Mas alguns receberam ali na frente. É o seguinte, tem cartão aqui, tem cartões aqui, tá vendo? E canetas. E tem cartões ali e canetas. O que nós vamos fazer nesse momento? Nós todos vamos participar, porque todos nós podemos participar. Dificilmente uma pessoa que está aqui dentro não tem condições de participar. Você diz, mas não, pastor, mas até chegar lá e tal, não tem esse dinheirão todo. Quem diz que precisa de dinheirão? A questão aqui não é o tanto que você vai contribuir, mas a sua fidelidade para contribuir. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus generoso. Nós somos seus filhos, assim devemos ser também, generosos. E Deus é sempre fiel conosco. E como filhos dele, nós também temos que ser. Então agora você vai pegar o cartão, né, daqui a pouco, a hora que eu der o sinal. E aí você vai orar. E você vai ver a quantia que você pode dar por mês. Uma criança dessa, imagina, pega a criancinha até ela crescer, vai ter que dar educação. É uma porção de dificuldades. E nós precisamos investir, não só num dia que a gente ficou sensibilizado com a conferência missionária e acabou. Não, nós vamos fazer isso constantemente. Por isso que você vai pegar o seu cartão aqui e você vai escrever, mas eu só posso dar R$1 por mês. R$1 por mês. Escreva R$1 por mês. E põe o seu nome, dê R$1 por mês. E seja fiel. E vai orando e pedindo ao Senhor com quanto você pode ajudar. 5, 10, 100. Eu já fiz esse propósito há muitos anos na minha vida. E é sempre bênção. E eu já dou percentualmente. Eu já peço, nem quero ver isso daí. E ainda assim, oro a Deus. Deus, além daquilo que eu dou todo mês, que eu nem vejo, já vai direto lá para missões. Às vezes Deus toca no meu coração. Precisa ajudar aqui, precisa ajudar ali. Então nós vamos sendo generosos e vamos abençoando essas vidas. Os irmãos entenderam? Está bem entendido? E agora eu falei... E os irmãos ouviram. E como os irmãos são filhos obedientes, os irmãos vão perguntar para o pai, a quem nós devemos obediência, o que os irmãos devem fazer. O que é que os irmãos devem fazer? Nós só temos 2 respostas. Ou nós vamos ser rebeldes, ou nós vamos ser obedientes. E como nós conhecemos o nosso Deus, que é tão amoroso, você sabe que Deus sempre tem planos de bênção, prosperidade e paz para a sua vida. Então agora nós vamos fazer isso. Quem agora quer pegar o cartão, saia do seu lugar, passe aqui no meio, ali na ponta ou ali na outra ponta, pegue o seu cartão e pegue a sua caneta também, caso você ainda não tenha feito isso. Todos nós podemos fazer. Eu não posso nada, eu posso 10 centavos, não tem problema. É o importante que você, toda vez que vir aqui à frente trazer a sua oferta mensal, você vai estar lembrando de orar por isso, que essas situações em missões a gente não pode permitir, amados irmãos. Com tudo que Deus nos tem dado, nós temos que nos oferecer. Então vem aí, pega o seu cartão. Pegue o seu cartão. Se você não tem caneta, pega a caneta, depois você devolve a caneta lá na saída. Mas todos nós podemos agora fazer isso. Todos nós podemos fazer isso. Então, pegue aí o seu cartão, a sua caneta, e nós vamos fazer um compromisso para ver mudar essas realidades. Eu citei da Índia.
Existem muitas realidades. Eu convidaria você, quando entrar no YouTube, você pegar e escrever assim, igreja perseguida. Você vai ver o tanto de coisa que tem ali, para que você interceda todo dia. Você vai ter motivo todo dia. Cada dia você assiste um vídeo e ora por aquilo. Sua célula tem o líder de missões. Vamos nos envolver. Bom, eu tinha que investir um bom tempo nisso, amados, porque eu creio que nós precisamos dar uma resposta. Não adianta ficar ouvindo coisas e não praticarmos. Muito bem. Agora eu queria fazer um convite para você, um convite muito especial. Mais um momento da sua atenção, presta bastante atenção no que eu vou dizer para você agora. Olha, eu recebi uma notícia no WhatsApp de um pastor amigo que estava dizendo que a primeira igreja batista em Niterói colocou uma faixa na frente do templo, como se estivéssemos aí à frente, e a gente colocasse uma faixa assim: a primeira batista está orando por Campo Grande, horários das reuniões, dias da reunião e horários, aí punha lá, de segunda a sexta, das 6 às 7. Pois bem, alguém vê aqui um problema da gente pôr uma faixa aí na frente, dizendo que a primeira batista está orando por Campo Grande, e colocar lá os horários dos cultos o dia, as datas dos cultos e os horários? Alguém acha que tem algum problema a gente pôr essa faixa aqui na frente? Pois é, a primeira batista de Niterói fez isso. E aí ela foi intimada a retirar ou a regularizar a comunicação que ela tinha feito. Causou estranheza às pessoas da igreja. Mas sempre a gente colocou faixa e convidou as pessoas para virem. Qual é o problema de colocar uma faixa para convidar para vir para o culto de oração? Aí eles foram ler, e até o pastor amigo meu mandou a intimação. Simplesmente tinha uma lei, que dizia que todo tipo de comunicação que é feita na área externa, ainda que seja num local privado, tem que tirar alvará na prefeitura. Agora a pergunta daquela igreja é: nós sempre fizemos isso e nunca ninguém pediu alvará. E como essa lei é interpretada? Bom, depois que já surgiu um grande problema, a prefeitura retirou. Não, tem que interpretar bem a lei por causa... Isso é apenas uma demonstração do que pode acontecer com relação a leis e também a divulgação do evangelho. Você pode dizer assim para mim: não tem nada a ver com isso, política é uma coisa podre. Eu nem gosto de pensar nesse negócio. Eu já ouvi muitas pessoas falarem isso. Bom, se você ligar ou não, vão existir leis que passam por essas pessoas. E esse é um momento muito importante na igreja brasileira. Eu ouvi esses dias uma palestra do desembargador do Paraná e uma palestra de um homem que foi já procurador da República. É impressionante o que aqueles homens estavam alertando. E às vezes a gente pensa que a luta contra um partido só resolve todo o problema. Mas isso também não é verdade. A gente sabe que há partidos que são diretos, que a gente não precisa nem... já está lá no programa de governo. Agora, nós precisamos orar muito pelo Brasil, porque há desculpa usar essa palavra se não seja do seu, muito do seu dia a dia, mas há uma cosmovisão política que está querendo ser implantada na nossa nação. Então, para se mudar o macro, precisa se mudar o quê? O micro. Qual que é o macro? É a sociedade. Qual que é o micro da sociedade? É a família. Então a gente precisa desconstruir essa ideia de família tradicional, porque esse tipo de família é que constrói essa sociedade que está falida, como se fosse tudo culpa da família, tudo que está acontecendo na nação.
Então, amados, prestem bastante atenção que nós estamos sendo ameaçados até sobre o direito de viver. Então, vem amanhã, 7:30 da noite, e vamos principalmente ouvir e orar. Nós somos um estado que não tem tanto poder de voto, por exemplo, para mudar um negócio de eleições presidenciais. Se bem que alguns votos podem fazer grande diferença. Mas a verdade é que nós podemos fazer algo muito importante pelo Brasil hoje. Pelo nosso estado, pela nossa cidade, pela nossa nação. Que é orar. Entender esse momento e orar. Deus está fazendo muitas coisas. Existem muitas profecias com relação ao Brasil. E eu quero convidar você a vir aqui e ver esse momento como batalha espiritual. A nossa luta não é contra pessoas, não é contra a carne, nem contra o sangue. Nós não vamos sair daqui odiando pessoas. Aquele cara, eu odeio aquela mulher, eu odeio aquele homem. Nada disso. Nós não estamos aqui para esse tipo de guerra. Mas nós vamos orar para que o Senhor Jesus atue sobre a nossa nação. Amém, irmãos? Então vem amanhã, 7:30. A banda vem para cá, nós vamos cantar e adorar esse Deus maravilhoso. E agora é aquela hora que você tanto espera, a hora de você trazer o seu dízimo e trazer a sua oferta. Sei que você fica esperando esse momento no culto, você fala assim, que alegria, agora eu vou lá, eu vou ofertar, não é assim? Então pode vir agora, quando estivermos cantando, e aí você traz também o seu cartãozinho, com aquilo que Deus colocou no seu coração, que você vai abençoar mensalmente a obra missionária. Então traz e coloca agora aqui o seu dízimo, sua oferta lá na outra ponta, em todos os lugares, você coloca seu dízimo, sua oferta missionária e o seu cartão da OMF. Combinado? Todo mundo aí preparado na unção do Espírito? Então vamos lá, em nome de Jesus.
vencer. Ninguém vai me deter. Ninguém. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Aleluia. Nossos olhos estão em Ti, Senhor. Mantenha-se mesmo focado no Senhor, independente da tribulação, da situação, da dificuldade que você está enfrentando. Seus olhos estejam no Senhor. Às vezes você pode ficar triste, um pouco abatido, mas ainda assim a sua esperança permanece intacta, porque o Senhor é fiel. Amém? Senhor, nós ansiamos pela Sua presença neste culto, neste momento. Ansiamos a Sua presença que nos traz transformação de vida, transformação de caráter. Ansiamos a Sua presença sobre essa nação, ó Pai. Santificando, Senhor Deus, esta nação, transformando essa nação, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Leva-me bem mais perto em Tua presença, em Tua glória. Chama-me mais profundo, além do véu, em Tua glória. Move-se no nosso meio, Espírito. Espírito, desça agora, eu me aproximo, Senhor, de Tua glória, cobre-me com Tua graça. Verdade, Senhor. De amor por Ti, de
amor por ti. Com desejo santo, queima o fogo santo. Precisamos de ti, Senhor. Precisamos que o Senhor nos guie constantemente neste mundo, Senhor. Não derrama mais o teu Espírito sobre as nossas vidas, para que a cada dia que passa nós nos tornemos mais parecidos com o Senhor, para que as nossas escolhas sejam as suas, ó Pai. Aleluia, em nome de Jesus, transforma-nos, Senhor, conforme a sua vontade, conforme a sua vontade. Da glória venha ao céu na terra, céu na terra, Clamamos, Senhor. sua glória venha ao céu na terra, céu na terra, tua glória venha ao céu na terra, céu na terra, tua glória venha ao céu na terra, céu na terra, anseio por mais de ti, Espírito de transformação, respira com meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima o fogo santo, eu queimo de amor por ti, anseio, com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo de amor por ti. sonda nessa noite, Senhor, os nossos corações. Há um desejo em meu coração, Senhor. Fogo Anseio, com mais de ti, mais o seu caráter, mais a sua vontade. com meu E através das minhas escolhas, das minhas atitudes. Aleluia. Eu queimo de amor por ti, Escolho sempre o Senhor. com desejo santo, queima o fogo santo. Venha queimar em nós, Senhor, o fogo santo. Aleluia. Há de nós, Espírito de Deus. Aleluia. Derrame-se diante do Senhor. Busque a sua face nessa noite. Busque a sua vontade. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nossa vida é feita de escolhas. De muitas escolhas.
ou a gente escolhe seguir, ou escolhe parar. Todas as escolhas que nós fazemos geram uma consequência. Que tipo de escolha você tem feito na sua vida, no seu dia a dia? Tem tentado escolher o caminho mais fácil, ou fazer aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro? Tem escolhido fazer aquela mentirinha para você se safar daquela situação naquele momento, ou você tem enfrentado a responsabilidade de cada ato que você faz, de cada atitude? Normalmente quando nós fizemos uma escolha, porque aquela escolha nos gera algum tipo de segurança, então nós escolhemos a segurança. Mas a palavra do Senhor diz que o amor do Senhor lança fora todo medo, todo medo. Então a escolha que você fizer, se ela for no Senhor, você não precisa mais temer. Ela é uma escolha segura, por mais que ela gere algumas consequências que para nós vão ser de vergonha às vezes, porque você vai dizer que errou. Mas a escolha do Senhor é a escolha segura. Então, em nome de Jesus, faça a escolha por amor. E considere o amor do Senhor. O amor do Senhor que lança fora todo medo. Todo medo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Sabe por quê? Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Esse vento está aqui. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo agora. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Ele me amou, oh, Ele me ama, Ele me amou. Coloque a sua vida agora diante do Senhor, nessa perspectiva de amor, sublime e perfeito amor. Ele te ama. Tem ciúmes. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão. E eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo agora. E percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à perfeição. Se a graça, aleluia, se afogue mesmo na graça do Senhor, aleluia. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder
quando penso que Ele me ama. Ele me aleluia. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele recebe aí o amor de Deus na sua vida que transforma os rumos. Oh, aleluia. Ele me ama. Oh, precioso amor, poderoso amor libertador. Eu não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. O Senhor te ama. Em nome de Jesus, toda barreira caia nessa noite. Com seus olhos fechados, pode aplaudir o Senhor. Agradeça a Ele por esse amor. Senhor, obrigado, obrigado, obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado pela tua graça. Obrigado, Senhor, pela tua intervenção na nossa história. Deus, nessa noite, nós te pedimos, exalta o teu filho aqui nesse lugar. Exalta o teu filho diante de nós. Exalta o nome do teu filho diante da tua igreja. Dá-nos espírito de sabedoria e revelação nessa noite. Abra os olhos do nosso entendimento para entendermos aquilo que não se pode entender com a mente humana. Eu oro para que o coração dos meus irmãos seja aberto e que aquele que ainda não se encontrou com o Filho se encontre nessa noite. Aquele que talvez nunca tenha entendido a supremacia do valor do Filho de Deus, entenda nessa noite. E que nós possamos terminar essa noite prostrados diante do trono do Senhor e do teu Filho. Fala conosco essa noite, ó Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda mais uma vez o Senhor. Pode se sentar. Boa noite. Queridos, você pode abrir a sua Bíblia. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, é o segundo livro da Bíblia. Deixa aberto no capítulo 1. A gente vai um pouquinho para trás, um pouquinho para frente. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre uma experiência, sobre um momento muito único e que tem tudo a ver com essa palavra e que mexeu muito comigo. Agora que você está em Êxodo,
Você pode deixar a sua Bíblia, volta um pouquinho mais em Gênesis 47 e deixa aí. Nessa última semana, eu fui convidado, né, a estar aqui trazendo a palavra de Deus, e eu comecei a buscar o Senhor, e nossa igreja, né, nós estamos num tempo de muita busca de Deus, que Deus fale conosco, e eu comecei então a buscar o Senhor sobre aquilo que Ele gostaria de falar ao nosso coração. Comecei a estudar esses textos que, na verdade, eu tinha começado a estudar um pouquinho antes, porque eu havia lido um livro que falava sobre alguns desses episódios, então eu estava meditando nesses textos por causa desse livro que eu estava lendo. Então, eu falei, Senhor, o Senhor já tem ministrado sobre isso no meu coração, então eu vou falar sobre isso. Entendo que a direção do Senhor era que eu falasse sobre esse texto que nós vamos ler. E o tema dessa palavra é o Deus que intervém na história. Porque o nosso Deus é um Deus que intervém na história. E no preparo dessa palavra, Deus fez exatamente isso. Ele interveio na preparação dessa palavra e Ele mudou tudo. Mas eu vou fazer a sequência que Deus estava fazendo comigo e depois para a gente caminhar um pouco mais na Bíblia e entender aquilo que Deus estava querendo propor sobre essa reflexão de que Deus é um Deus que intervém na história. O nosso Deus é um Deus que intervém na história. Por que isso é importante? Porque quando a gente fala de Deus, a ideia que muitas pessoas têm é que Deus, Ele é um ser eterno e inefável e inalcançável, e esse Deus, Ele exige adoração, e esse Deus é totalmente outro. Ele é totalmente outro. Isso é um termo até da filosofia, de que Deus é totalmente outro, Ele não é como nós. Então, existe até algumas cosmovisões, algumas visões de mundo, algumas correntes filosóficas, que acreditam que Deus, ele pode até existir, mas ele não interfere na criação, Ele não intervém, porque senão Deus teria que intervir em cada situaçãozinha, e talvez Deus tenha mais o que fazer. Então, talvez Deus tenha criado o mundo, criado todas as leis naturais, e deixado o mundo seguir por essas leis, e não interferido mais. Então é como se Deus tivesse criado o mundo e dado passos para trás. E foi passear no universo, foi criar outros mundos, foi fazer outra coisa. Mas que Deus, então, Ele não intervém. Existem algumas religiões monoteístas, como o islamismo, por exemplo, que diz exatamente isso. Que Deus criou todas as coisas, mas Ele não se relaciona com a sua criação. Ele é totalmente outro, Ele é inalcançável. Ninguém pode chegar até Deus. Deus não fica falando com as pessoas. Ele não se envolve. Mas nós cremos num Deus que intervém na história, amém? Nós cremos num Deus que se relaciona, nós cremos num Deus que criou todas as coisas com um propósito, e Ele intervém na criação para que a criação alcance este propósito. Então Ele intervém na nossa vida, Ele intervém na nossa história, Ele intervém na nossa família, Ele intervém nos nossos sentimentos, no nosso coração. Se você já experimentou alguma intervenção de Deus, levante sua mão. Quem já experimentou uma intervenção de Deus na sua história? Glória a Deus, eu também. Deus interveio na minha história. Ele agiu na minha história. E essa história que nós vamos ler bem rapidamente agora, ela fala de uma intervenção de Deus na história. Lá em Êxodo 47, Gênesis 47, nós lemos que os hebreus, Jacó e os seus filhos, eles tiveram que ir para o Egito, porque havia uma grande fome, uma grande seca, uma grande necessidade no lugar onde eles estavam. E José, que era um dos filhos de Jacó, era governador no Egito. Ele era um político assim, de alto escalão no Egito. Então,
José trouxe a sua família para que a sua família morasse com ele no Egito nesse tempo de necessidade. Versículo 4 de Gênesis 47 diz exatamente isso. José e alguns irmãos chegaram para o faraó e disseram assim: viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos dos teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que os teus servos se estabeleçam em Gósen, que era uma região bastante propícia para agricultura e pecuária, que era um negócio dos hebreus. Então, eles pediram para Faraó: Faraó, o negócio está difícil na nossa terra, deixa a gente ficar aqui por uns tempos. Por que por uns tempos? Porque Deus havia dado uma palavra aos patriarcas que eles possuiriam uma terra que mana leite e mel. Uma terra muito fértil. Deus faria deles uma grande nação. Então, é como se eles estivessem dizendo assim: Faraó, Deus tem um propósito maior para nós. Nós vamos possuir uma terra um dia, mas por enquanto, por uns tempos, deixa a gente ficar aqui em Gósen. O objetivo nunca foi que os israelitas ficassem morando no Egito. Essa não era a terra que Deus tinha para eles. Mas então, eles foram para lá. E quais foram os acontecimentos que vieram depois? Lá no versículo 27, desse mesmo capítulo de Gênesis 47, nós lemos assim: os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Então eles começaram a ter filhos, ficaram muito bem ali e começaram a prosperar. E aí, conforme eles foram crescendo, eles foram se deixando influenciar pelo Egito. Eles foram, sem perceber, com o passar dos anos, eles foram começando a serem influenciados ao invés de influenciar. E aí eles começaram a gostar das coisas que tinham no Egito. E eles começaram a adorar os deuses que haviam no Egito. E eles começaram a olhar para aquela terra assim e falar assim: puxa, aqui tá bom, né? Acho que talvez a fome já tenha até acabado lá onde Deus quer a gente, mas aqui tá legal, vamos continuar aqui. E assim eles foram crescendo. E aí o que aconteceu? O faraó viu tudo aquilo. Depois que José havia morrido, levantaram outros governantes no Egito que não conheciam a história de José e falaram assim: olha, esses hebreus estão crescendo demais. Esses hebreus estão crescendo, eles podem se voltar contra nós, eles podem se unir aos nossos inimigos e vão nos destruir. Então agora nós vamos começar a subjugá-los, vamos escravizá-los. Então eles fizeram do povo hebreu um povo escravo, e eles ficaram escravos no Egito por 400 anos. Por que eu estou contando essa história, meu irmão? Porque Deus interveio nessa história. Deus, depois de um tempo, eles estavam lá e eles começaram a sofrer e começaram a clamar a Deus. E lá em Êxodo, agora você vai para Êxodo, capítulo 2, só vira algumas páginas, no versículo 23 a 25, diz assim: e aconteceu depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Vira mais uma página aí, capítulo 3, versículos 7 a 9. Deus chama Moisés e diz: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Atente para essa frase.
eu tenho escutado o seu clamor e por causa dos seus feitores, e sei que eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos daqueles que estão fazendo essas coisas. Deus decidiu intervir. Deus decidiu interferir na história daquele povo e livrá-los. E você conhece a história. Eles foram libertos, Deus enviou 10 pragas sobre o Egito. A gente até cantava essa musiquinha quando era criança, né? Deus é, como que é? No Egito escravo fui, sim, sim, ó sim. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Essa é a história. Deus envia 10 pragas sobre o Egito para forçar o faraó a liberar o povo e falar, pode ir embora. Não quero mais vocês como escravos. Vocês estão dando muito problema. E aí o povo é liberto. E é uma história maravilhosa. E era sobre isso que nós iríamos falar essa noite. Sobre a intervenção de Deus e como que nós podemos clamar e como que Deus pode interferir e intervir na nossa história. Por que eu disse que isso era o que a gente ia estudar? Porque como um Deus que intervém, como um Deus que interfere, Ele interferiu. E quando eu estava orando e dizendo, Senhor, mostra para nós o segredo, mostra para nós como nós devemos orar para que o Senhor intervenha, porque nós queremos viver um grande avivamento, amém? Quantos aqui precisam que Deus intervenha em alguma área da sua vida? Você precisa que Deus haja e faça alguma coisa? Todos nós. Todos nós. Por isso eu dizia, Senhor, fala conosco, porque nós precisamos que o Senhor faça algo. Nós precisamos que o Senhor nos dê alguma resposta. Nós precisamos aprender como orar. Nós precisamos aprender como arrepender, como prostrar o nosso coração. E porque nós queremos ver o teu mover, nós queremos ver o teu agir, nós queremos ver a tua intervenção. E o Senhor é um Deus que intervém. O Senhor é um Deus que entra na história. O Senhor é o Deus que é soberano sobre todas as coisas. Então fala conosco, fala com a tua igreja, fala comigo, nós precisamos da tua intervenção. Essa era a minha oração e o meu clamor diante de Deus. Fala conosco, o que nós devemos fazer, como nós podemos alcançar essa intervenção. E hoje, pela manhã, quando eu ainda estava estudando esse texto, escrevendo a mensagem, eu senti como se Deus falasse comigo, agora para. Agora para. Deus começou a abrir os meus olhos e abrir o meu coração para que eu entendesse algo muito importante. E eu entendi sem dúvidas que era sobre isso que Deus desejava falar hoje à noite. Porque todos nós precisamos de tantas coisas. E nós vamos a Deus para essas coisas. Deus se alegra em dar essas coisas. Deus se alegra em intervir, em interferir e nos abençoar. Mas enquanto eu estava escrevendo, eu escrevi uma frase. E essa frase era o seguinte: nós podemos saber que Deus nos ama. Nós podemos ter confiança que Deus nos ama e que Deus intervém, porque nós olhamos para a cruz. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos que Deus, Ele fez algo. Ele se importou conosco. Ele deu o seu próprio Filho. Então, se Ele fez isso, é porque Ele nos ama. Amém? Isso não nos dá confiança? Quando nós olhamos a vida de Jesus, a morte de Jesus por nós, nós podemos olhar e falar assim, uau, Ele me ama, como nós cantamos aqui. Ele me ama, então eu posso orar para que Ele venha e faça alguma coisa na minha vida. Mas aí Deus começou a me falar sobre o valor supremo do seu Filho. E Deus começou a me dizer, por que você quer tanto, e você precisa tanto de uma intervenção que vai durar tão pouco tempo e que na eternidade representa tão pouco. Quando você olha para o meu filho
E essa é a maior intervenção que eu fiz na história, e não há outra intervenção que vai ser maior que Jesus. Então Deus me confrontou com essa minha necessidade de que Deus fizesse alguma coisa, e de que Deus abrisse caminho, e de que Deus derramasse um avivamento, que são coisas boas, e que Deus interviesse, Deus fizesse alguma coisa, interferisse na minha história. E Deus falou comigo: olhe para o meu filho, olhe para o meu filho. Não há intervenção maior, nem o mar se abrindo, nem pão caindo do céu, nem os mortos ressuscitando, nem os aleijados andando, nem os surdos ouvindo, nada disso é maior do que o meu filho se encarnando e morrendo por você. Toda a intervenção que você precisava está em Jesus. Tudo aquilo que você precisa está em Cristo. De modo que, quando Deus começou a falar essas coisas, meu coração começou a ferver. Eu comecei a andar, e eu falava: meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu fui almoçar, e a minha esposa falou assim: o que foi? Eu falei: eu não sei, Deus está falando comigo. Eu ia pregar uma mensagem essa noite. Tola. Porque o que Deus queria falar é outra coisa. Eu iria pregar uma mensagem que ia dizer assim: meu irmão, se nós orarmos dessa maneira, ou se nós fizermos tal coisa, ou se nós mudarmos tal prática, Deus pode intervir. Isso não é uma mensagem antibíblica, perceba isso. A Bíblia fala disso, mas isso é secundário. Eu falei, meu amor, falei para minha esposa: meu amor, eu creio que o que Deus quer fazer hoje é fazer com que a gente olhe para Jesus, e que a gente diga assim: Senhor Deus, obrigado pelo teu filho. Tem tantas coisas que poderiam ser diferentes na minha vida, no meu ministério, na minha história, mas eu não poderia ficar sem o seu filho. A tua graça me basta. É o teu filho ele é mais precioso do que qualquer coisa, é o nome mais precioso. E Deus começou a abrir os meus olhos para o valor supremo de Cristo. E eu aprendi que quando Deus fala conosco, Ele centraliza o Filho dele, né? É uma das maneiras de você saber se você está ouvindo Deus. Se isso que você está ouvindo de Deus exalta Jesus. Se isso que você está ouvindo de Deus te joga para a Bíblia. E Deus começou a falar: é o meu filho, é o meu filho, é o meu filho. Essa história do povo hebreu saindo do Egito é uma história que aconteceu há muitos anos atrás, e ela apontava para um evento. Por isso eu falei para minha esposa, eu não posso pregar sobre um texto que já foi cumprido. Eu não posso tentar extrair uma lição de algo que foi cumprido em Cristo, sem falar dele. Este povo hebreu, preso, escravo, éramos nós. Amém? Nós fomos atraídos pelo pecado e morremos em delitos e pecados. Estávamos separados de Deus, jogados na escravidão, de modo que assim como eles sofriam, nós sofríamos. E quando Deus levanta um libertador para eles, que era Moisés, quando nós estudamos teologia, nós vemos que Moisés, ele é uma tipologia, ele aponta para Jesus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, é como se Deus estivesse passando um trailer da história verdadeira. O trailer era esse: há um povo escravo, e há alguém que eu levanto, e eu uso para libertar o meu povo. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Os profetas falavam de Jesus.
Paulo diz isso lá no primeiro capítulo da carta aos Romanos, quando ele diz assim: eu fui separado para o evangelho de Deus, que ele prometeu lá atrás, acerca do seu filho, através dos profetas, nas Sagradas Escrituras, que segundo a carne é filho de Davi, mas é declarado filho de Deus em poder segundo o Espírito da ressurreição. Toda a história, todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Ele é o cumprimento de todas as promessas. Por isso que quando nós falamos de uma intervenção de Deus na história, nós não podemos deixar de falar, ou falar de outra intervenção, que não seja a intervenção de Deus no seu Filho, restaurando o mundo caído. O que Deus deseja falar conosco hoje é sobre essa história de intervenção. Ele é o ponto central das Escrituras. Jesus não é um assunto dentre tantos outros. O Antigo Testamento fala disso. Os patriarcas representavam a Jesus. Toda a história apontava para ele. O cordeiro morto era uma representação dele. Ele era o sacerdote, ele era a rocha no deserto, ele era o fogo consumidor, ele é o pão vivo que desceu do céu. Tudo aponta para ele. E sem Jesus não pode haver uma vírgula na Bíblia. A Bíblia não teria um ponto, uma letra, se não fosse para falar de Jesus. Por isso que Jesus é o ponto central da nossa fé. E quando nós nos reunimos como igreja, nós precisamos nos lembrar e amá-lo juntos, e cantar para Ele juntos, e adorá-lo juntos, porque Ele é a mais digna, a mais bela intervenção de Deus na história. Por quê? Porque Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e tudo nele subsiste. Ele é maior do que Moisés, Ele é maior do que o povo de Deus que andou no deserto, Ele é maior do que os milagres de Deus. Ele é o Filho. Ele é tudo que nós precisamos. A notícia de Jesus se fazendo homem e Deus interferindo na nossa história, na nossa condenação para nos livrar. Essa notícia, ela é a notícia mais absurda e mais maravilhosa de Deus, por causa da supremacia de quem é Jesus. Jesus sempre existiu. Ele não é somente a realidade última, mas Ele é a maneira pela qual todas as coisas existem e podem ser reais. É Ele. O Filho é resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. Jesus sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, morrendo por nós, Jesus se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior a eles. Hebreus 1, 3 e 4. Jesus é a maior intervenção de Deus na história. Nós precisamos conhecê-lo. Lá em Oséias, capítulo 6, diz assim: conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Não conhecer coisas sobre Ele, não só fazer coisas para Ele, mas prossigamos em conhecê-lo. Nós precisamos conhecer a Jesus, porque quando nós conhecemos a Jesus, nada mais importa. Ele é o centro de todas as coisas. Nós precisamos conhecer a supremacia do conhecimento de Jesus. Diante da mente de Cristo, todo conhecimento, informações acumuladas em todas as épocas, em toda a história dos mundos, não se compara à cabeça de um alfinete. Essa é a supremacia do conhecimento de Jesus. Todos os tratados de filosofia e ciência são como um rabisco de criança num papel. Esse é Jesus, essa é a supremacia de Jesus. Nós precisamos conhecer o poder e a supremacia da sua presença. Ao som do nome de Jesus, todo o universo responde em reverência e adoração.
Tal é o poder do nome de Jesus que até ao mencioná-lo nós deveríamos cair prostrados. Essa é a supremacia do valor de Jesus. Se você for ao ponto mais alto da terra, no Monte Everest, e você for ao ponto mais baixo da terra, lá no fundo do Oceano Atlântico, do Oceano Pacífico, e o Senhor te der a graça de abrir os olhos do seu entendimento, em todos os lugares, até os mais longínquos, você verá um trono e o Filho assentado nesse trono. Essa é a supremacia de Jesus, essa é a importância de Jesus. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. É Ele, é Jesus. Depois de 2 dias, Jesus nos dará vida novamente. E ao 3º dia, Ele nos restaurará para que vivamos em sua presença. Tão certo como nasce o sol, Jesus aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Oséias 6, 1-3. É Ele, é Ele. É por isso que o importante aqui hoje não é se Deus pode ou não pode intervir na sua história, naquilo que você precisa que Deus faça. Preste atenção. Eu também necessito que Deus interfira na minha história e Deus faça algumas coisas no meu coração, na minha família, no plano que Ele tem para mim. Todos nós, mas essa não é a questão aqui. A questão não é se Deus pode ou não pode, nem se Ele vai ou não vai. A questão é que Ele já fez. Que quando eu olho para a minha vida e eu me sinto insuficiente e triste, e eu fico dizendo, Senhor, eu preciso que o Senhor faça isso, eu preciso que o Senhor faça aquilo, senão eu não vou ficar feliz, senão eu não vou ficar em paz. E isso precisa acontecer. O que eu estou dizendo é, Cristo não é suficiente. Eu sei que Jesus morreu por mim. Eu sei que o Senhor interviu na minha história. O Senhor mudou a minha história. Mas não é suficiente. Eu preciso de mais outra coisa. É por isso que Deus me parou. E Deus falou, o que você precisa é saber o que você já tem. Não saber se eu vou te dar aquilo que você quer. É o que você já tem. Você precisa ver que aquilo que você tem é supremamente, infinitamente superior a qualquer coisa que eu poderia te dar ou fazer. E ainda assim, você fica insistindo que eu faça essas coisas. Em Cristo, você tem tudo. Alegre-se em Cristo. Tudo aquilo que era decisivo para você, para a sua vida, nessa vida e na outra, aconteceu numa sexta-feira, no ano 33 depois de Cristo. Nesse dia, aconteceu tudo aquilo que você e eu precisávamos, de modo que nenhum dia antes desse, e nenhum outro dia após esse, será tão decisivo e tão importante como aquele. E nós olhamos para aquele dia, e nós nos prostramos e dizemos, Senhor, obrigado, porque a libertação veio ali, de modo que eu não tenho necessidade de mais nada. É por isso que nós temos tudo. Por causa dele nós podemos suportar todas as coisas. Porque ele nos fortalece. Então, talvez você esteja passando por um momento de tristeza, ou de angústia, ou de solidão, ou de desespero, ou de depressão, ou de aflição. E você veio aqui dizendo, Senhor, faz alguma coisa. E o Senhor olha para você e diz, eu já fiz. Eu já fiz. Olhe para Jesus. Olhe para Ele. Olha para Ele. É por isso que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Agora esse texto faz sentido para mim. Quando eu entendo isso, quando eu entendo que Cristo é o ponto central e decisivo da história, eu sei que o Senhor pode me levar e eu posso morrer no meio do deserto, sem ninguém, nu. E eu posso chorar de alegria nessa situação, dizendo, Senhor, obrigado por Cristo. Porque nada pode tirar a cruz de mim. Nada pode tirar o seu sangue que foi derramado sobre mim. As situações podem mudar, as circunstâncias podem ser outras, mas ninguém me tira o seu filho. Por isso eu o abraço, Ele é tudo que eu tenho.
o meu coração vai dizer: eu sou do meu amado e ele é meu. Por isso eu posso estar entristecido, mas sempre alegre. Pobre, mas enriquecido. Mas enriquecendo muitos outros. Nada tendo, mas possuindo tudo. Porque eu tenho a Cristo. Isso está em 2 Coríntios 6,10. Pois assim como os sofrimentos de Cristo também transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. 2 Coríntios 1,5. Então a pergunta e o chamado que nós fazemos para Deus hoje, não é, querido, se alguma coisa vai ou não mudar. O Senhor está nos chamando para olhar para Cristo, para que Ele nos satisfaça, para que o nosso coração seja aberto para a verdade de quem Ele é, para a verdade daquilo que Ele fez, porque nós somos a sua igreja, resgatada por Ele. Nós estávamos como escravos, sobre nós pesava o escrito de dívida, sobre nós pesava o extremo peso da nossa condenação, dos quais era impossível sair. Mas Ele se colocou ali no madeiro, e ali a nossa dívida foi paga, e a nossa condenação, a ira de Deus que estava sobre nós, foi satisfeita. Nada, meu irmão, nem um carro, nem uma situação flutuante, na sua vida ou na vida de outros, pode ser mais importante do que isso. A sua alegria hoje não vai vir de uma resposta de Deus sobre aquilo que Ele vai fazer. A nossa consolação nessa noite, os nossos olhos são voltados para aquele que pode nos consolar. Vem de Jesus e é este crucificado. E aí sim, mesmo se nada mudar, eu ainda vou dizer, ainda que a figueira não floresça, e que não haja uvas nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos pastos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Cristo é tudo ou Ele é nada. Nessa noite, o Senhor me encontra aqui, e eu vou dizer: Senhor, aquilo que eu ia te pedir hoje, a sua intervenção na minha história que eu ia te pedir hoje, vou deixar para depois. E aí o Senhor decide o que o Senhor quer fazer. Hoje eu vou ficar aqui com problema, hoje eu vou ficar aqui com todas essas situações que eu não queria estar. Eu vou olhar para o Senhor, eu vou me alegrar tanto no Senhor, que a minha alegria será a declaração de que o Senhor é tudo o que me importa. O Senhor é tudo o que me importa. É Cristo, é Jesus. Se nós não nos lembrarmos disso, nós vamos viver a nossa vida cristã fazendo coisas, pedindo coisas, como se essas situações fossem o centro da nossa fé, e aí nós perdemos de olhar para a cruz e de nos apaixonarmos por Ele, de nos apaixonarmos pelo autor e consumador da nossa fé, Jesus, porque afinal de contas, nós não estaríamos aqui se não fosse Ele. Essa comunidade não se reúne em torno da necessidade do mundo, ainda que nós busquemos satisfazer essas necessidades, nós não estamos aqui por causa do mundo, nós não estamos aqui nem por causa da vida eterna, nós estamos aqui por causa de Jesus. E a maior bênção que Ele pode nos dar, que Deus pode nos dar, não é o perdão dos pecados apenas, porque nós poderíamos ser perdoados dos pecados e lançados para morar em outro lugar, sem pecado, mas distante de Deus. Não é a vida eterna também, porque a gente podia viver eternamente longe de Deus. A maior bênção que Deus nos dá é conhecê-lo,
Por isso conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo, Senhor. Porque quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais suficiente Ele é para suprir as nossas necessidades, ainda que nada mude. Ainda que nenhuma situação seja transformada, Ele é suficiente. Eu o amo, Ele é meu, eu sou dele, Ele me salvou. Ele já interveio na história. Ele já me levantou, eu já sou nova criatura. E é isso. É para isso que o Senhor quer atrair os nossos olhos, é para o Filho dele. Por isso que nós oramos assim: Senhor, exalta o nome do teu Filho. Nós estávamos sem esperança no mundo. Nós estávamos fadados a todos os tipos de tristeza e sofrimento e morte. E Ele nos salvou. Se você ainda não conhece a Jesus, ou ainda não entregou a sua vida a Jesus, meu irmão, eu quero convidá-lo a pensar sobre isso. E a dizer: Senhor Jesus, se o Senhor é tão importante assim, tão decisivo, eu quero conhecê-lo. Faça isso essa noite. Mas nós não podemos nos esquecer de que nós somos igreja dele, noiva dele, estamos aqui por ele, vamos falar dele, vamos cantar músicas para ele, vamos exaltar o nome dele, não vamos ficar falando de nós, nem da nossa necessidade, nem de onde a gente quer chegar, nem daquilo que a gente quer fazer, nem das nossas crises, vamos falar do Filho, vamos entronizar o Filho aqui por causa daquilo que ele fez, que é imutável, que é eterno, que é fundamental. Uma igreja sem Cristo não precisa pregar Satanás. Uma igreja sem Cristo só precisa falar de todas as outras coisas e não falar do valor supremo de Jesus. Bem, nessa noite, o Senhor nos dá esse privilégio de termos esse tempo, de reorganizarmos a nossa mente, os nossos olhos, ajustarmos o nosso foco e falarmos: Senhor, ainda que tudo acabe hoje, casamento, família, amigos, tudo, eu vou para casa possuindo tudo ainda, porque eu tenho tudo no Senhor. Enquanto o Senhor estiver comigo, eu desbarato exércitos, eu salto muralhas, eu morro feliz. Mas eu não vou falar de outra coisa senão de Jesus, porque aquela obra na cruz, meu irmão, nós poderíamos falar sobre toda a eternidade do valor supremo de Jesus e seria insuficiente, porque Ele é precioso. Whitefield, um grande pregador inglês, no seu leito de morte, depois de ter muitos discípulos, muitos seguidores, pregar muitos sermões, muitas pessoas se converterem, ele disse assim: não falem de mim, me deixem morrer e deixem que o meu nome morra comigo. Falem de Cristo, falem de Cristo. Querido, eu nem me lembro mais daquilo que eu vim pedir para Deus. Eu vou fazer isso em outro momento, porque Ele se alegra de intervir na nossa história e de mudar a nossa história. Mas agora vamos falar de Jesus. Vamos olhar para Ele, vamos exaltá-lo. Feche seus olhos. Se você quiser se ajoelhar, pode ajoelhar. Se você quiser levantar, ficar em pé no corredor, abrir os seus braços, levantar sua mão. Vamos exaltar a Cristo agora. Vamos olhar para Ele, vamos nos apaixonar pela maior obra que Deus já fez, incomparável obra que Jesus fez na cruz do Calvário, indizível, tão maravilhosa que a Bíblia diz que até os anjos gostariam de saber como é que é, até os anjos gostariam de conhecer a graça, e nós a conhecemos. Vamos falar dela nessa noite, vamos falar de Cristo, o Santo, morrendo pelos pecadores e remindo para si um povo. Vamos falar de Cristo. Ele reorienta as nossas prioridades, os nossos desejos, o nosso foco. É Ele. Eu
querido, se você amar a Jesus de todo o seu coração, você vai servi-lo muito bem. Não se preocupe com o teu serviço para Ele. Se você amá-lo de todo o teu coração, você será uma excelente esposa, um excelente marido, um excelente pai. Se você amá-lo acima de todas as coisas, Ele vai te mostrar o quanto Ele está perto e vai saciar suas necessidades. Mas quantas vezes nós perdemos a alegria porque as colocamos em outras coisas que às vezes não vêm e não virão, porque muitas coisas que nós pedimos Deus não dará, porque Deus não nos dará ídolos para que nos esqueçamos dEle. Ore agora é o momento de você orar. Ora a Deus, diga assim: Senhor Jesus. Se você quiser repetir, pode dizer: Senhor Jesus, obrigado pela tua cruz, obrigado porque na cruz do Calvário o Senhor me alcançou, porque toda necessidade comparada com aquilo que o Senhor fez para mim, ela é até ofensiva. Deus, obrigado, porque mesmo assim o Senhor cuida de mim nos mínimos detalhes. Eu posso conversar com o Senhor sobre tudo, mas eu preciso amar o Senhor em primeiro lugar. Eu quero te amar. Eu sei, Deus, que o Senhor morreu por mim, porque o Senhor me amou. Eu quero conhecer o teu amor. Eu quero nadar no teu amor. Eu quero mergulhar no teu amor. Eu quero mergulhar na tua palavra, para que o Senhor seja mais do que um conceito, para que a cruz seja mais do que uma das histórias da Bíblia e se torne o capítulo central da tua obra, da tua interferência, da tua intervenção na história. Nós não temos outro além de Ti, Senhor. A quem tenho eu nos céus, senão a Ti? Não há ninguém que o meu coração anseie na terra, senão o Senhor, amado da minha alma, desejado de todas as nações. Essa é a Tua igreja. E hoje nós estamos aqui, Senhor, para dizer que Te amamos, que Te agradecemos, que em Ti nós temos tudo, que nós estamos abastados, que o nosso coração está satisfeito, que a nossa alegria não depende do que vai acontecer amanhã, se nós vamos receber uma ligação ou não, ou se aquele dinheiro vai entrar ou não. Nós sabemos que o Senhor cuidará de todas as coisas, mas eu quero agora gastar esse tempo dizendo o quanto eu Te amo, Jesus, o quanto o Senhor é lindo, o quanto eu me sinto constrangido pelo Teu sacrifício. O Senhor não precisava. Pudera eu morrer, Senhor, no Teu lugar, eu morreria. Senhor, eu queria ter mais de uma vida para Te dar, mas eu não tenho. Eu queria que meu dia tivesse mais do que 24 horas para Te dar, eu não tenho. Mas o que eu tenho é Seu, eu sou Seu. O Senhor me comprou, há um selo no meu coração. Eu não pertenço a este mundo, eu sou do meu amado, eu sou de Jesus. Jesus é o meu Senhor. Essa é a riqueza que eu tenho, Senhor. Obrigado, 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 obrigado. Eu poderia passar a noite inteira dizendo obrigado, 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 pela alegria que veio com o Teu sangue, pela libertação que eu recebi no Teu sangue, pelo poder que eu recebi para subjugar o meu pecado no Teu sangue, pela família que eu pude receber no Teu sangue, que é a igreja, pela saúde, pela
firme esperança que eu tenho, que eu vou olhar nos teus olhos, Jesus. Eu vou poder te dar um abraço, porque o Senhor está vivo, o Senhor está esperando por mim. Obrigado, Jesus, obrigado. É isso que nós dizemos para o Senhor nessa noite. Obrigado, Jesus. Que o teu nome seja exaltado, glorificado, louvado, bendito nessa noite na nossa vida. E as pessoas saberão que nós falamos de Cristo, que Cristo é o centro, que Ele é maravilhoso, que Ele é o Deus da nossa vida, o Deus que intervém na nossa história, mas o Deus que lá na cruz do Calvário, 2000 anos antes de eu nascer, o Senhor já havia preparado toda a minha herança. Obrigado, Jesus, obrigado. Obrigado, 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 Jesus. Obrigado porque eu não orei para que o Senhor Jesus morresse. Eu nem precisei, eu não orei dizendo: Senhor Jesus, morre por mim. Quando eu cheguei, o Senhor já tinha feito isso antes de eu existir. O caminho já estava aberto. Obrigado, 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 obrigado. Nos permite, nos dá esse privilégio de ter os olhos do nosso coração abertos. Quando nós batemos o olho na Tua Palavra, seja o livro que for, seja a passagem que for, tudo aquilo que nós vejamos, seja Cristo. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por essa noite. Leva-nos debaixo desse Espírito, desse mover, onde o Senhor é suficiente, onde há um trono apenas, o Senhor assentado nesse trono. Se você está aí sentado, esse culto não é um culto feito para que as pessoas tomem essa decisão assim, mas eu quero oferecer essa oportunidade para você. Se você quer conhecer esse maravilhoso Jesus que me salvou e que pode salvá-lo, se você pedir para Ele: Senhor Jesus, me salva. Se você quer conhecer esse Jesus, quer entregar a sua vida para Ele, levante a sua mão onde você está. Existe alguém aqui que quer se render a Jesus, dizer: Senhor Jesus, eu preciso dessa alegria que não vai embora. Eu preciso do perdão dos pecados. Existe alguém? Alguém deseja entregar a vida para Jesus? Levante sua mão. Amém. Essa é uma noite da Tua igreja, Senhor, se reposicionar, se converter novamente ao Senhor. E aí, ó Pai, as células serão uma bênção, porque nós só falaremos do Senhor. Aí os discipulados, nós vamos falar tanto de Jesus nos discipulados, vai ser tão maravilhoso. Dentro da família, até a televisão vai sair do centro, tudo vai sair do centro. Nós vamos falar de Jesus, da sua obra e de como nós nos entregamos a Ele. Deus, obrigado por essa noite, a noite em que o Senhor nos brindou com a mensagem mais rica de toda a história, a maior intervenção de Deus na história, Jesus, o Cristo. Em nome de Jesus que nós oramos, te agradecemos por essa noite. Amém. Fique de pé no seu lugar. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Nós vamos orar só mais uma vez, despedindo os irmãos. E nós fazemos isso, damos as mãos para sermos despedidos como igreja, como corpo, simbolicamente, para que vamos todos debaixo da mesma unção, do mesmo Espírito que recebemos nessa noite. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a visitação poderosa do Espírito Santo acompanhe a igreja do Senhor. Que os sinais os sigam e que na vida deles o nome de Jesus seja exaltado para todo mundo conhecê-lo.
Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vá na paz.